Caros amigos e colegas, não só o Brasil, mas todo mundo mira na questão das fake news. Isso em razão das redes sociais que transmite notícias, fatos, publicações por todo o mundo em questão de segundos. Em pouquíssimo tempo, o mundo inteiro fica sabendo de algo, bastando que isso daí se viralize nas redes. Mas o que é verdadeiro, o que é falso? O que são fake news? Hoje se fala tanto de notícia falsa, no combate à notícia falsa, mas o grande problema é esse: o que é verdade e o que é mentira? Os filósofos já se debruçam a isso há séculos, porque a verdade ou a mentira, ela está nos olhos de quem a vê. Algo pode ser falso para mim, pode ser verdadeiro para outra pessoa. Isso depende muito do subjetivismo de quem analisa de determinado fato. Então, não pode ser tido como falso qualquer tipo de notícia, qualquer tipo de fato propalado pelas redes sociais, pela mídia, que conte algum suporte científico, histórico, sociológico, jurídico, econômico, político. Porque tudo, absolutamente tudo, depende de interpretação. É óbvio que há notícias objetivamente falsas, mas isso daí se demonstra a priori. Esse não é o problema é a interpretação que é dada a determinado fato. E qualquer pessoa pode interpretar, qualquer pessoa pode comentar algo sobre uma pessoa, sobre uma instituição, sem que isso daí importe qualquer tipo de retaliação. Que isso daí faz parte de um dos alicerces do Estado democrático, que é a livre manifestação do pensamento. Então, a partir do momento que se pretende regular as redes sociais, o que se pretende na realidade é a tomada do poder. Que a partir do momento que se regule algo, passa a ser de incumbência do Estado, tanto diretamente ou por meio dos chamados verificadores independentes das redes sociais, das redes de mensagerias privadas, a incumbência de dizer o que é verdadeiro e o que é falso. Isso é um perigo para a democracia, porque isso vai depender da ideologia de quem está no poder, de direita, de esquerda. O mesmo acontece nas redes sociais. Vejam a diferença que existe entre o X, o antigo Twitter, que é notadamente de direita, das demais redes conhecidas como YouTube, Facebook ou mensagerias privadas como WhatsApp, que são de esquerda. Então a diferença é muito grande. Enquanto as redes de direita não permitem censura, pelo menos via de regra, não sei que seja aquela situação absurda, como pornografia infantil na internet. Isso realmente não é possível, porque a questão já é objetivamente criminosa, materialmente criminosa. Mas quando diz respeito à livre manifestação do pensamento, tudo, absolutamente tudo, é propagado independentemente de que seja de direita ou de esquerda. Já quando as redes sociais são progressistas, são de esquerda, normalmente o que é de direita é censurado, o que é de esquerda é publicado, é permitido. Então é um problema, porque quem tem a informação tem condição de dominar o mundo. Essa é a grande realidade, porque consegue, por meio da informação direcionada às pessoas, inverter o raciocínio, notadamente das pessoas menos instruídas. Então, veja o que aconteceu durante muitos anos, durante décadas, quando só se existia as redes televisivas, as rádios, os jornais. Então, os detentores do poder de informação, elegiam candidato, derrubavam candidato, eles conseguiam derrubar um governo, eleger um governo, notadamente as mais poderosas, porque atingiu uma gama enorme de pessoas que não conseguiam pensar por si só. Então, nós não podemos partir do pressuposto de que o todo brasileiro é burro. Tem muita gente que não tem instrução. Mas burra, a imensa maioria das pessoas não é. Conseguem raciocinar. Então, é um erro, é um perigo tentar de qualquer maneira regular as redes sociais para direcionar as informações.
Isso daí vai fazer com que nós tenhamos apenas uma verdade. E as pessoas deixarão de raciocinar. O que for de interesse dos detentores do poder, seja do governo, seja das redes sociais, é o que será levado para as pessoas, e a imensa maioria das pessoas vai ser doutrinada para um lado ou para outro. Isso já está ocorrendo nas redes estaduais, municipais, federais de ensino, seja em qualquer nível, nível básico, nível médio ou nível superior, e querem fazer com que isso ocorra também em todo o Brasil, em todas as esferas. E como eu já disse, não é apenas aqui, é no mundo. Porque, o primeiro direito a ser suprimido no regime totalitário, nós estamos cansados de saber que é o direito à informação, é a livre informação, é o direito de comunicação, porque as pessoas são doutrinadas, como ocorre na Coreia do Norte, que ninguém sabe que ocorre na maioria dos locais do mundo. Eles acham que aquilo ali é um paraíso, que os demais locais são verdadeiros demônios, que estão tentando destruir o país deles e não tem a menor ideia do que acontece em outros locais. Isso acontece na Rússia, que boa parte dos russos não sabe o que está acontecendo na Ucrânia. Eles acham que estão lutando para derrubar um regime despótico, nazista, e que os errados são os ucranianos, porque eles têm o domínio da informação. Isso aconteceu no regime do Terceiro Reich, né, o nazista, que eles acabaram incutindo na cabeça dos alemães que eles deveriam dominar o mundo, que eles eram uma raça ariana poderosa. Olha o que aconteceu. Tivemos o Holocausto, tivemos milhões de pessoas mortas. Então não se pode de maneira nenhuma, de jeito nenhum, termos apenas uma verdade, termos o domínio da informação por uma, duas, três pessoas detentoras do poder. Isso daí vai direcionar não só o Brasil, ao mundo, para o que as pessoas detentoras do poder querem. Teremos apenas uma opinião. Então não dá para defender nenhum tipo de censura. Se a pessoa abusou dos meios de comunicação, da liberdade de expressão, a punição é posterior. Já temos um arcabouço legislativo mais do que suficiente para punir os abusos na livre manifestação do pensamento. Não cabe a ninguém regular a vida das pessoas por meio da informação, censurar, mesmo que de forma indireta, o que já acontece nas redes sociais, pelo fenômeno do shadow ban, que é o banimento fantasma. As visualizações praticamente não são vistas quando não interessa. Em algumas oportunidades mais radicais, censuram, simplesmente retiram das redes sociais o que não lhes interessa, o que no modo de ver deles é mentiroso, quando eu já disse que a verdade está nos olhos de quem a vê. Então não é possível, no meu modo de ver, qualquer tipo de censura. A punição já existe e seria extremamente temerário regular as redes sociais, notadamente com a criação de tipo penal incriminador. O que nós já temos, que pune ameaça, que pune crime contra a honra, em situações excepcionalíssimas, crimes contra o Estado Democrático de Direito, mas isso é muito excepcional. O que nós estamos vendo hoje é a banalização do que seja crime contra o Estado Democrático de Direito. Não há crime contra o Estado Democrático de Direito se a estrutura do nosso regime democrático, do nosso regime republicano, for colocada em risco. Já temos crime de coação no curso de processo, já temos crime de ameaça, já temos crime de incitação ao crime, que pune a imensa maioria dos delitos cometidos por palavra. Falar-se em crime contra o Estado Democrático de Direito, com uma mera ameaça, com uma coação no curso do processo, isso faz com que o poder judiciário tenha um poder praticamente faraônico. Vai ser um faraó, vai ser o detentor do que é verdade e do que é mentira, e se esse poder for colocado em risco,
se aplica essa norma extremamente poderosa, que é a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que só vai ocorrer se efetivamente o Estado Democrático de Direito for colocado em risco, restringindo ou impedindo o funcionamento de um dos poderes da República. Não um magistrado, não um deputado, mas um poder. E uma pessoa apenas, um magistrado de qualquer grau, não representa o poder. A norma fala no poder, por isso que se subverte, que se coloca em risco o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o funcionamento de um dos poderes da República, não uma pessoa, não um magistrado, não um deputado, por meio de grave ameaça, não uma ameaça qualquer, uma violência física contra a pessoa e não contra a coisa. Violência contra a coisa pode até, em situações excepcionalíssimas, configurar a grave ameaça, mas não é a regra. Então, se nós não tivermos todos esses elementos, notadamente a violação ao bem jurídico, que é colocar em risco o Estado Democrático de Direito, o nosso regime representativo, a independência dos poderes, o funcionamento dos poderes da República como um todo, de um deles não teremos crime contra o Estado Democrático de Direito. Isso é banalizar essa norma extremamente importante, essa legislação extremamente importante, que só é aplicada em casos excepcionalíssimos. Para os demais casos, nós temos o direito penal comum. Forte abraço a todos.